Olá, eu sou Mariana, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, e essa foi uma pesquisa realizada no edital de iniciação científica, teve apoio do CNPq. O tema da minha pesquisa é Piscinões e a macrodrenagem em São Paulo, a revisão do Plano Diretor 2021 e necessidade de planos ambientais para os municípios. Como orientadora, eu tive a professora Pérola Brocanelli. Meu objeto de pesquisa foram os piscinões, que eles são infraestruturas de macrodrenagem utilizadas para guardar as águas das chuvas, evitando enchentes e alagamentos. Na pesquisa foi feita um resgate histórico do porquê que São Paulo precisa de piscinões. Tem 3 momentos importantes. O primeiro deles foi em 1860, com a instalação das primeiras ferrovias, que foram instaladas seguindo o curso dos rios e ocupando a área de várzeas. No início do século XX, os rios eram locais de escoamento de lixo e, portanto, de disseminação de doenças. Nesse momento, acontecem as primeiras canalizações dos rios, com viés de higienização da cidade. Em 1930, acontece o Plano de Avenidas, que foi um plano urbano voltado para a mobilidade, principalmente de carros. E nesse plano aconteceram muitas canalizações e retificações dos rios. Então chegamos no cenário atual de uma cidade muito distante dos seus corpos d'água. Uma cidade que passa por um constante processo de urbanização e um constante aumento da ocupação do solo e da hipermeabilização desse solo. Isso aumenta o índice de escoamento das águas das chuvas, que aumenta as áreas de enchentes e de alagamento. Os piscinões eles começaram a ser implantados na cidade de São Paulo a partir dos anos 90. Com o crescimento das cidades, os fatores que provocam as enchentes também aumentam, como, por exemplo, a permeabilização do solo. Então, os piscinões se tornam uma necessidade constante. Aumenta a permeabilização do solo, aumenta a necessidade de piscinões. Hoje existem 52 piscinões no município. Alguns deles foram construídos em áreas de urbanização já consolidada, enquanto outros foram construídos em áreas que ainda estão passando por um processo de urbanização. Na pesquisa foi feita uma comparação entre esses dois casos. Foi feita a comparação entre a bacia hidrográfica do Pacaembu, que é uma área de urbanização já consolidada e que nela tem um piscinão, com a bacia hidrográfica do Aricanduva, que é uma área que ainda está passando por um processo de urbanização e que nela existem 6 piscinões. Em relação ao plano diretor, foi feito o estudo dos últimos 2 planos diretores, de 2014 e de 2002. O de 2002 trata a questão da drenagem das enchentes com um viés econômico e em relação à perda das vítimas das enchentes. O de 2014 ele já traz um âmbito mais ambiental. Entre os objetivos do plano está a redução dos riscos de inundação, de alagamentos, redução da poluição hídrica e a recuperação ambiental dos cursos d'água. Como considerações finais, a gente tem o fato de que a maior parte das cidades brasileiras tiveram um processo acelerado de urbanização. Isso acabou gerando cidades com problemas de habitação, saneamento, mobilidade, resíduos e meio ambiente. Dentro dessas problemáticas, foram criadas leis federais nesses âmbitos, de habitação, saneamento básico, resíduos sólidos e de mobilidade. Essas leis impõem ao plano diretor a criação de planos nesses segmentos. Não existe uma lei federal para a criação de um plano ambiental. Seria através desse plano ambiental que os municípios poderiam planejar seu crescimento, considerando cidades com melhores qualidades de vida e com uma melhor relação com a sua paisagem natural. Obrigada!